Esse é o podcast HB Saúde. Fique por dentro de tudo o que acontece na área da saúde, a qualquer hora e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos falar sobre as principais barreiras a serem rompidas para promovermos a saúde mental. A minha convidada nesse episódio é a coordenadora do Programa de Medicina Preventiva do HB Saúde, doutora Cássia Stofoletti. Doutora, por que ainda é tão difícil falarmos abertamente sobre saúde mental e sobre suicídio? Infelizmente, nós ainda temos algumas barreiras quando nós lidamos e tratamos desse assunto que é o transtorno mental, incluindo o suicídio, a ideação suicida. Nós temos, dentre tantas barreiras que ainda precisam ser rompidas, por exemplo, a dificuldade de acesso ao serviço. Não só um serviço de saúde, mas muitas vezes a um serviço de saúde especializado, como é o caso de um psiquiatra ou um psicólogo. Além da dificuldade de acesso, é preciso considerar que as pessoas ainda têm alguns mitos e alguns preconceitos relacionados aos transtornos mentais. Mantém alguns mitos e preconceitos em relação aos transtornos mentais. Por exemplo, elas guardam dentro de si a ideia de que, se elas procurarem um serviço de saúde, um psiquiatra ou um psicólogo, elas podem ser taxadas como doidas, como loucas. Inclusive, são frases que muitas vezes são ditas quando a gente quer justamente fazer algum tipo de agressão. Não é só isso. Elas podem pensar o que eles vão entender que eu estou sentindo, como eles vão interpretar os sentimentos que eu estou levando. Seria a minha dor algo realmente importante? Eu devo procurar um serviço de saúde só por conta disso? Não é só por conta disso. É justamente por sentir isso que os indivíduos devem procurar um psicólogo, um psiquiatra, seja essa dor que for, seja pequena, média ou grande. O que importa é o que se sente. Além disso, a gente precisa elencar, dentre essas barreiras, a necessidade de tomar alguma medicação, que muitas vezes podem vir associadas a efeitos colaterais. E nós sabemos que esses efeitos colaterais, eles não são desejáveis. Não só pode ocorrer, inclusive, a dificuldade em se adquirir a medicação que é necessária, apropriada para o tratamento específico daquele transtorno mental. Se não bastasse tantas pontuações, a gente precisa sim considerar o papel das mídias sociais, da rede social, muitas vezes como um culto de vidas perfeitas, do corpo perfeito, de uma necessidade de embutir uma competição para se viver muito bem. E todo esse cenário acaba levando a um consumo não saudável dessas redes, de informações que sim, poderiam ter algum benefício, mas infelizmente acabam por gerar uma insatisfação interna, um desejo de que tudo que tem sido visto seja adquirido, o que nem sempre é possível. Muitas vezes é preciso considerar, inclusive, que a grande quantidade de amigos que nós temos na rede social não necessariamente se reflete na realidade. É preciso ter esse discernimento no dia a dia. Tantos são aqueles que, embora com muitos amigos, e coloco aspas nos amigos, nas redes sociais, acabam se sentindo muitas vezes sozinhos e usam justamente as redes sociais para tentar pontuar, chamar atenção em relação a um conflito, a uma aflição que eles vêm sentindo. As outras barreiras poderiam ser aqui elencadas? São muitas. Talvez essas sejam algumas que na nossa prática, no nosso dia a dia, estejamos mais habituados a observar. Mas é preciso sempre ter um olhar atento a todos aqueles que têm dificuldade, inclusive, de falar sobre o transtorno mental, sobre o suicídio, pois é justamente falando, encarando o problema ou o desafio que nós conseguiremos sim romper estas e tantas outras barreiras que podem surgir. Doutora, se eu conhecer alguém que precisa de ajuda especializada e essa pessoa mantiver preconceitos como esses que a senhora citou, qual deve ser o meu comportamento e o meu posicionamento para fazer o encaminhamento adequado, para motivar essa pessoa a procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Antes de mais nada, e muito importante, é necessário acolhermos toda a dor, todo o sentimento, toda a angústia, aflição que esse indivíduo ele traz até nós.
Então, antes de mais nada, a gente precisa ouvir, nós temos que oferecer o ombro, apesar de todo esse contexto de distanciamento social, a gente sempre pode oferecer estar próximo, que não junto, mas nós podemos sim estar próximos. Nós precisamos ouvir, sempre há algo para acolher. Após esse acolhimento, interpretar absolutamente sem julgamento. Todos esses pontos que são colocados, a dor do outro, ela nunca é menor, ela simplesmente é do outro. Então, independente de como essa dor teria impacto em nós, nós não podemos fazer esse tipo de interpretação. E enfatizar que sempre a pessoa mais aconselhada para poder acolher e fazer a melhor orientação é sim o profissional especializado, um psicólogo e, por que não, um psiquiatra, que muitas vezes pode ocorrer a necessidade do uso da medicação e não há nada de errado com isso. Algumas vezes as pessoas simplesmente não falam que usam, mas elas usam medicação sim, para que elas possam ter um dia melhor, um humor mais estável e, novamente, não há nada de errado com isso. O olhar atento àquele que precisa de ajuda, talvez nesse momento seja o ponto mais importante. Doutora Cássia, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista. E você ouviu o podcast HB Saúde, sempre trazendo informações e novidades sobre a área da saúde nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, YouTube e no site HB Saúde. Nos aplicativos dá para seguir a gente e você não perde nenhum episódio. Até o próximo!